acabaram literalmente com o velho. É isso mesmo, após ser amassado por Nicolas e pela população brasileira inteira, Lula é flagrado em situação deplorável. Você não vai acreditar o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. Pessoal, a esquerda está tentando derrubar o nosso canal, então deixa aquele joinha agora para você não esquecer. Compartilhe esse conteúdo e olha só, já vou começar com excelente notícia. Primeiro assunto mais comentado do dia, o Pix. É isso mesmo. E o outro segundo assunto é impeachment. De quem? De Lula. É isso mesmo, é um tsunami democrático que a gente está vivendo hoje. É isso mesmo, dia 15 vai ficar marcado para a história do país e você não sabe o quanto Lula sentiu. E eu quero perguntar aqui para você, qual impeachment você acha que vai sair primeiro? O de Lula ou de Alexandre de Moraes? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e vamos ao vídeo de hoje. Olha só, o vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre o Pix bateu a incrível marca de 260 milhões de visualizações. É o vídeo mais visto da história do Instagram. É isso mesmo, pessoal. Olha o que ele conseguiu, a população brasileira inteira. E Lula não aguentou essa pressão. Além de voltar atrás com a questão do Pix, olha a situação dele logo depois que aconteceu a revogação da norma. Ele estava literalmente em uma situação deplorável. Presta atenção nesse vídeo que eu já volto com vocês porque tem muita coisa ainda. Pois é, pessoal, do jeito que ele tá aí, eu acredito que nem impeachment vai ser preciso. Tá com cara que vai ter que largar o osso, que não tem mais condições. O povo acordou. E olha só, pessoal, sob o governo Lula, a Globo recebeu mais da Secretaria de Comunicação do que em 4 anos do governo Bolsonaro. E nisso a gente entende o porquê de certas posições. A Globo inventou um novo crime agora, depois de que o vídeo de Nicolas ter viralizado completamente mundialmente, a blogueira da Globo aqui resolveu inventar um crime. Presta atenção no crime que ela inventou para Nicolas. Dizer, administrativo, né, burocrático, né, que isso virou uma arma na mão da oposição e que a previsão era de que haveria uma guerra no Congresso e uma guerra difícil de você ganhar num Congresso que tem sido hostil, com um Congresso com uma maioria de oposição, tudo tem que ser negociado, emenda, então era mais, vamos dizer assim, prudente recuar. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né, olha só, o Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações e o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao criar insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Agora dá para entender, né, pessoal, por que a Globo defende tanto. Você desacreditar e atacar medidas públicas agora é crime. É realmente uma dita que a gente está vivendo aqui no país. E olha só, pessoal, Carlos Caut, aqui da Revista Oeste, ele fez um comentário muito pertinente sobre a situação delicada que o governo está agora. Presta atenção, além da medida do Pix, outra onda está vindo aí e você vai saber o que é agora que ele está falando e que o governo vai sofrer outro golpe duríssimo da direita. Presta atenção no que ele está falando que eu volto já com vocês. Paula, se fosse 5, 6, 10 anos atrás, os brasileiros sequer estariam sabendo que o governo iria monitorar as suas contas e, naturalmente, no futuro ia tungar 1/5 no mínimo do seu salário. Mas eu estava pensando, enquanto o secretário Barreirinhas falava, fora que quando você vê algum político com um terno preto, uma camisa azul escuro, uma gravata vermelha, desconfie, porque já as cores falam por si só. Mas, brincadeiras à parte, quando eu estava ouvindo o secretário
salário falar isso, eu me imaginei, eu estava refletindo sobre as revoltas que tivemos no Brasil. Tivemos no Brasil a revolta da vacina, em 1904, a revolta da chibata, em 1910, e em 2025 tivemos a revolta do PIX, porque os brasileiros se revoltaram contra esta medida de polícia tributária, da criação de uma Stasi da Receita Federal, que iria verificar as movimentações das contas dos mais humildes, dos mais pobres. Como já falamos aqui no Sem Filtro várias vezes, quem iriam sofrer seriam os ambulantes, os trabalhadores informais, as faxineiras, as manicures, as cabeleireiras, os mecânicos, etc. Então, assim, é a revolta do povo contra o governo e o povo ganhou. O governo teve que recuar. Desde que esse assunto veio à tona, mais ou menos 4 ou 5 dias atrás, o governo não conseguiu mais parar a onda de críticas que arrebentou as redes sociais. E não foram fake news, foram críticas. Esse é o problema. Eles não conseguem distinguir entre uma crítica e uma fake news. Imagina que fazer uma portaria que não consegue distinguir uma crítica de uma fake news, que é regulamentar as redes sociais e que é regulamentar o jeito que os brasileiros gastam o seu próprio dinheiro. Mas temos agora outro problema, porque o governo recuou desta medida liberticida, e por outro lado, economicamente liberticida, e por outro lado, temos um problema agora de igualdade, de isonomia em relação aos brasileiros que são CLT, os brasileiros que têm a sua MEI, aos brasileiros que têm a sua empresa, que pagam os seus impostos a partir de R$ 2.800. Porque o governo Lula prometeu isenção tributária para quem ganha até R$ 5.000 na campanha eleitoral, e em novembro do ano passado, o ministro Fernando Haddad fez um pronunciamento na televisão garantindo que quem ganha até R$ 5.000 não pagaria imposto de renda. Sequer enviou esse documento, essa proposta, esse projeto de lei para o Congresso, e agora, ontem, o ministro Fernando Haddad recuou e disse que não, só vai isentar quem ganha até 2 salários mínimos. Então, vem cá, quem é informal e não tem uma empresa própria, quem faz bico, quem faz faxina e ganha até R$ 5.000, né, não vai pagar nada, e quem ganha R$ 5.000 com carteira assinada, com CLT ou com PJ, etc., vai ter que pagar imposto de renda. Então, agora temos um problema de isonomia. Ou eles, de fato, aplicam aquilo que prometeram, ou vai ter uma outra revolta das pessoas que vão ter que continuar pagando imposto enquanto essa norma da Receita foi retirada. Então, o governo se enfiou com essa história numa rua sem saída, numa sinuca de bico, que vai ter problemas gravíssimos de popularidade. E o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que foi visto por um número de pessoas, ou pelo menos um número de vezes, superior ao número de habitantes do Brasil, demonstra que esse assunto chegou até na esquina da última rua, do último recanto do Brasil, do interiorzão do Brasil, porque afetava todo mundo. Lembrando que no Brasil temos 103 milhões de pessoas na força de trabalho e apenas 42 milhões de pessoas que fizeram declaração de imposto de renda. Ou seja, mais de 60 milhões de brasileiros teriam parte dos seus ganhos afetados por essa medida. E essas pessoas não gostaram nada dessa decisão do governo. Agora, quem não vai gostar serão os 42 que estão pagando os impostos. Ou seja, para o governo, os problemas só começaram. Pois é, pessoal, vão ter que cumprir o que prometeram, e aí vão quebrar ainda mais a máquina pública. E falando em tsunami democrático, o próprio Nicolas compartilhou esse vídeo aqui de Alexandre Garcia, em que ele fala do dia histórico que foi 15 de janeiro, com a revogação da norma do PIX. Não foi só uma simples revogação, foi uma vitória da democracia, e o que ele fala aqui é emocionante. Presta atenção, pessoal. Ficar na história. Um tsunami democrático, um tsunami de democracia, uma onda imensa de democracia, quase direta, lavou a alma do Brasil. Foi a demonstração mais clara da ágora digital. É como se 225 milhões, não tem isso no Brasil, mas o Nicolas conseguiu em 2 dias 225 milhões de visualizações. Eu estou falando em números de agora, né? 6h30 da tarde, 18h30. Cresceu mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele hoje está no Instagram mais que o Lula, acima do Lula. Ele está com 13 milhões e 400 mil, se não me engano. Né? E Lula está com 13 milhões e 300 mil. Já passou até o presidente da República. Mas, enfim, voltemos. Caso do PIX. O que eu vi foi um referendo digital. Parece que o deputado Nicolas Ferreira, do PL, convocou a nação para se manifestar sobre uma fiscalização que cairia sobre os mais pobres. Sobre 40 milhões de informais, dizem que o número de informal é esse, né, que vão ficar sujeitos, ou não, né, dependendo da movimentação, a declarar imposto de renda. E pagar imposto de renda e pagar multa por não ter declarado. Não é taxação, não é tributo sobre o PIX
que eu acho que não pode ser criado numa instrução normativa da Receita Federal, teria que ser criado no Congresso Nacional, né? Mas, enfim, e ele alertou para isso e pediu, em 4 minutos, e pediu que a nação perguntasse por que as estatais que davam lucro agora dão prejuízo. Por que não há transparência de gastos de pessoas públicas, da Presidência da República, as grandes autoridades, do Supremo, para saber o que eles estão movimentando, enfim, em nome da nação brasileira, para prestar serviços à nação. Eles fazem parte do Estado e são prestadores de serviço à nação, para isso que existe o Estado. Bom, gente, foi num crescendo incrível que às 6h30 da tarde de hoje, 18h30, chegou a 225 milhões de visualizações. Certamente teve gente com mais de um celular que foi registrando, né? E a manifestação foi tão grande que preocupou o presidente da República, né? O presidente da República percebeu, olha, que a desaprovação dele já é maior que a aprovação, mostram já 2 pesquisas. Ele deve ter ficado preocupado com isso. E demonstrando o seu espírito democrático com o resultado desse referendo, ele deve ter dado ordens para o ministro da Fazenda para cancelar essa ideia maluca que só ia provocar desgaste ao governo em busca de taxar os mais pobres, que já pagam pela inflação. O imposto da inflação é o mais injusto que existe, porque a pessoa simplesmente está vendo seu dinheiro se desvalorizar, a sua capacidade aquisitiva encolher. Esse é o imposto da inflação que é causada por excesso de gastos do governo e dá um desequilíbrio fiscal. Para resolver o desequilíbrio fiscal, o governo tem que arrecadar mais. Não, basta gastar menos, prestar bons serviços públicos e mandar embora todo mundo que foi inventou ministérios, tinha 22, passou para 39 ministros, se não me engano. Isso é muita despesa. Fora as despesas de festas, etc., de viagens, hotéis 5 estrelas, essas coisas, mas enfim. Aí o governo anunciou. Não foi Haddad que anunciou, ele passou o anúncio para o secretário da Receita, Robson Barreirinhas, né, porque era uma instrução normativa. E aí ele disse que foi necessário para fortalecer uma medida provisória que vai fortalecer o PIX. Mas o mais importante que ele disse é para vocês se alertarem. Ele revelou que a imprensa foi parceira do governo nessa tentativa. Agradeceu a imprensa pela tentativa. Uau! Isso é muito grave, né? E o Nicolas venceu. É um herói do povo, não há dúvida. É a prática da democracia direta do povo. O povo se manifestou. Bom, aí falou o ministro da Fazenda, que disse que, para ter uma saída honrosa, o governo criou uma medida provisória. Ele não disse isso, eu é que estou dizendo. Ele anunciou a medida provisória que confirma tudo que já existe no PIX. Sigilo bancário, a gratuidade, né? E aí acrescentou mais uma, aproveitando-se de que muitas pessoas hoje estavam assustadas e diziam, não, se é para pagar pelo PIX, então tem um acréscimo, igualzinho muita gente faz com cartão de crédito. Aí aproveitando, aí tem um mote dessa medida provisória, que é equiparar o PIX à moeda corrente nacional. Já está equiparado, todo mundo sabe disso. Ninguém mais usa dinheiro, usa o PIX. Paga a conta mostrando, vai com o celular ali, lê o QR Code, paga. Não, é como se faz todos os dias. Ou seja, essa medida provisória é só, digamos, uma saída honrosa. Nós tivemos que cancelar isso porque vem algo melhor para confirmar o PIX, né? E não faltou as acusações, o crime de fake news. Eu não vi nenhuma fake news no Nicolas. Tinha lá informação e opinião. Entre a opinião, ele dizia, olha, não vai haver taxação do PIX, mas eu não duvido, porque disseram que não ia taxar a blusinha lá chinesa. Não. Ele é político e tem opinião. Falar nisso, ele é político e tem opinião. O Boulos, que é do PSOL, postou lá dizendo que vai entrar com uma ação, entrar na justiça para pegar o Nicolas. Quer dizer, o Boulos, que é deputado, não acredita no artigo 53 da Constituição, que diz deputados, senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras.
é lamentável, né? O Nicolas terminou com uma frase pesada. Se não parar o Lula, Lula vai parar o Brasil. Certamente é parar o Lula com essa história de cobrar mais imposto das pessoas. Bom, e Haddad também foi além, né, na explicação, apelou para o ad hominem, ou seja, para pegar, olha, mas o Flávio Bolsonaro foi a Receita que pegou a rachadinha e a compra de imóveis. Que nível, né? Tudo bem, tá valendo, porque o Nicolas, afinal, também pediu transparência dos cartões corporativos, etc., né? Então, gente, hoje é um grande dia. Um dia maravilhoso em que nós descobrimos a força da democracia direta, que lá na Suíça ou na Grécia era na ágora, na praça, falando direto com a autoridade. Agora se fala fácil com a autoridade pela voz digital de cada um. E aí eu fico pensando quantos são contra a democracia e não querem saber desse poder da voz do povo. Porque essa é a voz do povo pelo povo. Foi o que aconteceu nesses 2 dias. E tem gente que quer censurar a rede social porque o povo pode se manifestar contra uma medida de seus servidores, que todos do governo são servidores do povo, para tolher as pessoas de menos recursos, que estão usando a informalidade para sobreviver. Não, vamos pegar esses aí que a gente recolhe mais alguma coisa, né? Não com a tributação, não com a taxa do PIX, né? Mas com o imposto de renda lá no fim do ano. Vamos ver, puxa, mas ele ganhou mais do que deveria, então ele seria obrigado a declarar renda e tal, né? Ou não recolheu na fonte, né? As pequenas empresas também, a mesma coisa. Enfim, foi um grande dia. Uma demonstração democrática como um tsunami. De Brasília.